Você está nos Sentimentos à Tona. Aqui cada história é um mergulho profundo na alma. Se inscreve, ativa o sino e deixa seu comentário. Porque sentir é o que nos torna humanos. E no final, é tudo sobre amor. Tudo começou com um erro. Um deslize simples, cotidiano, desses que a gente só entende como destino quando já é tarde demais. Clara apertou o botão do andar errado no elevador de serviço. Estava cansada, com o carrinho de roupas limpas, as mãos suadas e a cabeça distante. Quando a porta abriu, ela entrou. O que não sabia é que naquele andar, a noite dela e a vida iam mudar para sempre. Ela empurrou a porta 1608, achando que era a suíte executiva. Mas não era. O quarto estava parcialmente às escuras, com o som suave de música clássica vindo de uma vitrola antiga. Um homem estava ali, de costas, em pé, olhando pela janela. Ele se virou e por um momento nenhum dos dois disse nada. Era como se o tempo tivesse desacelerado para vê-los se encontrar. Clara se desculpou envergonhada, tentando sair rapidamente. Mas ele sorriu. Um sorriso quase triste, como quem não via ninguém com verdade nos olhos havia muito tempo. Pode ficar. Eu gosto de companhia que não espera nada de mim, disse, com uma voz rouca, elegante. Ela hesitou. E ficou. Não trocaram nomes naquele dia. Só conversas curtas, olhares tímidos, uma taça de vinho que ele ofereceu e ela recusou. Mas naquele quarto, duas almas reconheceram algo que nem sabiam que estavam procurando. Ele não era apenas um hóspede misterioso. E ela não era só uma funcionária invisível. Ali havia algo que desafiava rótulos. Clara saiu do quarto 1608 naquela noite com o coração mais leve e o passo mais lento. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro seria o primeiro de muitos. O início de um amor proibido, perigoso, escondido e inesquecível. Leon sempre odiou o peso do sobrenome. Filho do magnata hoteleiro Roberto Delacroix, foi moldado para liderar, não para viver. Desde cedo, ouviu que sentimentos eram fraquezas, que amor atrapalhava negócios e que tudo podia ser comprado, até lealdade. Por isso, ao completar 30 anos, decidiu desaparecer por um tempo. Se hospedou no Lafayette, usando apenas seu primeiro nome, sem segurança, sem anúncio, sem nenhum traço da herança que o sufocava. A ideia era simples: observar o mundo comum, sentir a vida sem os muros de ouro que sua família ergueu em volta dele. Mas o que não imaginava era encontrar alguém como Clara, alguém que o olhasse sem saber quem ele era, que enxergasse apenas o homem, não o herdeiro. E isso o desmontou. Leon observava Clara desde o primeiro dia. Seus passos apressados, o cabelo preso de forma desalinhada, as mãos que seguravam lençóis, como quem carrega o próprio mundo. Havia nela uma dignidade silenciosa, uma beleza sem vaidade, uma força que o intrigava. E quando ela entrou por engano em seu quarto, ele soube que aquilo não era acaso. Era a primeira vez que alguém o via, de verdade. Nos dias seguintes, ele começou a descer para o café no mesmo horário dela, sair pelos corredores com desculpas bobas e deixar livros esquecidos nas poltronas do saguão só para ver se ela notava. Ela notava e sorria. Aos poucos, foram criando um espaço só deles, feito de silêncios compartilhados e gestos pequenos. Um universo à parte dentro de um hotel de luxo onde tudo era aparência, menos eles. O problema era que Leon não era livre. Estava noivo por pressão familiar, prestes a assumir um cargo que odiava e carregava nas costas o nome Delacroix, sinônimo de poder, mas também de prisão. E quanto mais se aproximava de Clara, mais sentia que algo estava prestes a quebrar. E que talvez ele quisesse quebrar tudo. Começou com olhares prolongados nos espelhos dos elevadores, com mãos que se tocavam sem querer ao pegar a mesma maçaneta.
com frases trocadas no fim de turnos longos, quando o mundo parecia mais calmo e o coração mais audacioso. Clara e Leon aprenderam a se encontrar nas frestas do dia. O hotel era um campo minado, e eles, dois amantes clandestinos, dançando sobre ele. Leon passou a esperá-la todas as noites no mesmo quarto, 1608. Não havia luxo, não havia exigência, apenas o espaço sagrado onde ela podia tirar os sapatos e ele, a máscara. Lá dentro não existiam cargos nem contratos. Existia só o toque da pele, o calor da respiração e a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa real em sua vida fabricada. Clara, ao mesmo tempo em que se entregava, carregava o medo constante de ser descoberta. Sabia que não era só uma relação proibida, era uma falha grave no regulamento. Uma que, se descoberta, custaria seu emprego e a dignidade que lutava tanto para manter. Mas ao lado dele, o medo parecia pequeno. Ela sentia que Leon a via como ninguém jamais viu. Eles trocavam bilhetes escondidos dentro de fronhas, sorrisos cúmplices no meio do salão de café da manhã, encontros apressados nas escadas de serviço. Era um amor costurado entre as frestas do sistema. Um amor que não pedia permissão. Um amor que, mesmo sabendo do fim, queria viver cada segundo. Mas a estrutura em que caminhavam era frágil. E no silêncio dos corredores luxuosos, sussurros começaram a nascer. Alguém viu algo, comentou. E quando os muros do poder percebem rachaduras, eles não hesitam em esmagar o que é humano. Foi numa manhã de segunda-feira. Clara chegou ao hotel como de costume, uniforme impecável, cabelos presos, o coração ainda quente das horas que passaram juntos na noite anterior. Mas algo estava estranho. Os colegas a olhavam de lado. A supervisora mal respondeu seu bom dia. E havia um envelope sobre o balcão da governança, com seu nome escrito em letras frias e sem alma. Dentro, apenas uma linha. Desligamento imediato por conduta inapropriada. Sem explicação. Sem direito à defesa. Sem sequer uma conversa. Ela tentou argumentar, mas ninguém quis ouvir. O gerente desviava o olhar. A recepção fingia estar ocupada. E Leon havia desaparecido. Ela saiu do hotel com os olhos marejados e a alma em pedaços. Não chorou alto. Não implorou. Apenas andou pelas ruas como quem perde o chão e ainda assim continua em pé. Não sabia se ele sabia. Não sabia se ele havia consentido. Mas algo dentro dela dizia que aquela ordem vinha de cima, de muito acima. Naquela mesma tarde, Leon tentava contato. Mensagens, ligações, bilhetes deixados em vão. Mas os acessos de Clara haviam sido bloqueados, e os guardas tinham ordem de barrá-lo de qualquer aproximação com os funcionários. O pai dele, Roberto Delacroix, já sabia de tudo, e como sempre, havia agido sem hesitar. Um telefonema, uma pressão no conselho, e a garota sumiu. O amor deles, tão escondido, foi silenciado com eficiência, como uma falha no sistema, como um detalhe que não cabia no manual da empresa. Mas havia algo que nem Roberto, nem os acionistas, nem o mundo inteiro de luxo e poder podiam controlar. Algo que já começava a crescer dentro de Clara e que mudaria tudo. Clara deixou a cidade na mesma semana. Vendeu o pouco que tinha, aceitou a ajuda de uma amiga distante e foi embora sem deixar endereço. Não era fuga por fraqueza, era instinto de sobrevivência. Havia algo crescendo dentro dela, algo que exigia força. E ela sabia que ali não haveria espaço para existir em paz. O mundo de Leon era grande demais e cruel demais. Na estrada, com a cabeça encostada na janela do ônibus, ela pensava em tudo. Pensava no cheiro dele, nos dedos dele entre os dela, no que poderiam ter sido se tivessem nascido em mundos parecidos. Mas não nasceram. Ela era do corredor de serviço, ele da cobertura executiva. E agora, entre os dois, havia o peso de uma despedida que nem chegou a ser falada. Leon, por sua vez, tentou.
desesperadamente, invadiu a reunião do pai, confrontou diretores, quis saber onde ela estava, para onde tinha ido. Mas todas as portas foram trancadas, todos os nomes omitidos e toda a tentativa sufocada. Ele foi enviado para o exterior poucos dias depois, como representante de honra em uma fusão com uma empresa rival. Um prêmio envenenado, uma missão de exílio. Durante meses, ele guardou a memória dela como quem esconde um objeto proibido. Os lençóis do quarto 1608 foram trocados, mas o cheiro dela permaneceu em sua pele. Ele escrevia cartas que nunca enviava e bebia vinhos que não tinham gosto. Algo dentro dele havia partido, e ele não sabia se algum dia voltaria. Enquanto isso, em uma cidade pequena, Clara ouvia os batimentos de um coração novo dentro dela. Um filho, um legado, um elo entre mundos que jamais deveriam ter se tocado. E mesmo sem saber se ele um dia voltaria, ela prometeu. A criança nunca herdaria o peso do silêncio. O tempo não foi gentil com Clara, mas foi justo. Ela passou os primeiros meses da gravidez trabalhando como atendente de uma pequena pousada no interior. Limpava, organizava, cuidava de hóspedes, com o mesmo carinho que dedicava às roupinhas que bordava à noite, à luz fraca de um abajur. O bebê crescia e junto com ele nascia uma nova mulher. Ao dar à luz um menino, Clara sentiu que pela primeira vez algo era só dela. Chamou-o de Rafael, em homenagem ao irmão que perdera na infância. A criança tinha olhos intensos, castanhos escuros e um olhar sereno, tão semelhante ao de Leon, que ela evitava pensar demais, mas mesmo sem contato, sem pensão, sem sobrenome luxuoso, ela jurou, aquele menino teria tudo o que pudesse dar. Clara voltou a estudar. Fez cursos técnicos, depois faculdade à distância, depois pós-graduação em hotelaria. Trabalhou duro, subiu cargos, acumulou experiências em lugares pequenos, até chamar a atenção de uma rede regional. Lá, aos poucos, se tornou referência em qualidade, discrição e liderança. Seu nome voltava a circular no mercado, mas de um jeito diferente. Agora, Clara não era mais a moça da limpeza, era a mulher que sabia como ninguém cuidar de um hotel inteiro. Rafael cresceu com valores fortes, sem saber de onde veio seu tom de voz grave, seu gosto por arquitetura ou seu talento com línguas. Clara contava que o pai dele foi um viajante, um homem do passado, que ela amou de verdade, mas nunca mentiu. Ele não foi embora, foi tirado de nós. E você não carrega culpa nenhuma. Então, quando aos 10 anos, Rafael foi convidado para representar sua escola em um concurso de design promovido por uma grande rede internacional de hotéis, a recém-formada Delacroix Mirage, Clara apenas sorriu. O destino tinha acabado de reabrir a porta que ela jurou nunca mais atravessar. O convite chegou por e-mail. Formal, elegante, mas com uma urgência contida nas entrelinhas. A rede recém-unificada Delacroix Plaud Mirage procurava uma nova chefe de governança para seu hotel mais ambicioso, o Mirage Garden, um projeto bilionário em uma das regiões mais nobres da capital. Clara hesitou. Sabia o peso que o nome Delacroix carregava, mas também sabia quem ela havia se tornado. E isso não a assustava mais. Ela aceitou a proposta. Mudou-se com Rafael, agora com 12 anos, para um pequeno apartamento perto do hotel. Era um novo começo. E mesmo que o nome da fusão despertasse lembranças, Clara decidiu acreditar que aquilo era apenas coincidência. A rede era imensa. Os donos, figuras distantes. O mundo era grande demais para imaginar que o passado estivesse à sua espera de terno bem cortado em uma sala de reuniões. O Mirage Garden era majestoso. Mármore branco nos pisos, jardins suspensos, arte minimalista nas paredes. Clara chegou uma semana antes da inauguração oficial, como combinado, para organizar a equipe.
alinhar os detalhes. Todos foram respeitosos, admiravam sua experiência, mas ninguém a preparou para o que viria na segunda-feira. A reunião estava marcada para as 9 horas da manhã. Uma apresentação de líderes com os gerentes de cada área e o presidente da rede. Clara prendeu o cabelo, ajustou a gola da blusa e respirou fundo. Estava pronta. Até que a porta se abriu e o mundo parou. Leon entrou na sala como um relâmpago contido. Terno azul marinho, barba bem feita, olhar firme. Os outros se levantaram. Clara não. Ela congelou. E ele também. Por um segundo, ninguém disse nada. Até que o diretor de operações anunciou. Senhores, este é Leon Delacroix, presidente da Delacroix Mirage. Leon parou ao lado da cadeira principal da mesa de vidro. Seus olhos tocaram os de Clara como quem reencontra um segredo enterrado. Houve um segundo em que tudo silenciou. O ar-condicionado, os papéis, os relógios, só havia eles. Ela manteve a postura. Ele disfarçou a respiração presa. O tempo se curvou para assistir. Clara estendeu a mão como qualquer profissional faria, mas seu toque foi rápido, seco, como quem teme o contato. Leon apertou com firmeza. Nenhum sorriso, nenhuma palavra. Apenas um gesto ensaiado diante de uma plateia que não fazia ideia do que se passava ali. O diretor seguiu com a apresentação, alheio à tempestade invisível que tomava forma dentro dos dois. Durante toda a reunião, Leon evitou encará-la, mas seus olhos escapavam do roteiro. Voltavam para ela como se buscassem resposta, como se precisassem confirmar que aquilo era real. Clara, por sua vez, mantinha o olhar fixo nos documentos, mas o corpo tremia por dentro. Cada palavra dita parecia ser uma dança em volta de uma história que os outros não sabiam e que ela jurou nunca mais reviver. Ao final, Leon se levantou, agradeceu a presença de todos e então, antes de sair da sala, olhou diretamente para ela e disse, sem tirar os olhos, Senhora Clara, fico feliz que tenha aceitado trabalhar conosco. Sei que o Mirage Garden está em ótimas mãos. Ela apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, mas algo naqueles olhos denunciava o que as palavras não podiam. Eles não se viam havia 13 anos, mas nenhum dos dois jamais deixou o quarto 1608. Após a reunião, Clara tentou manter a rotina profissional intacta. Tinha uma equipe para treinar, um hotel para abrir, metas a cumprir. Mas bastava vê-lo à distância no saguão ou ouvir sua voz em alguma ligação entre setores para que sua pele arrepiasse. Era como se o corpo se lembrasse do que a mente jurava ter esquecido. Leon, por sua vez, parecia seguir firme, mas os olhos... os olhos diziam outra coisa. Começaram a se esbarrar por acaso. No elevador, no restaurante do hotel, em corredores vazios durante inspeções. Conversavam pouco, mas quando falavam, cada palavra era pesada de significado não dito. Um boa noite com olhos fixos. Um precisa de algo? Que doía mais do que ajudava. Era um jogo silencioso, perigoso e inevitável. Certa noite, Clara saiu mais tarde do trabalho. Estava no terraço do hotel, observando as luzes da cidade, tentando acalmar a respiração. Leon apareceu. Não disse nada de imediato. Ficou ao lado dela em silêncio por alguns minutos, até perguntar. Você ainda pensa no quarto 1608? Ela fechou os olhos. Não respondeu. Mas o silêncio confirmou tudo. Ele se aproximou devagar, como quem teme quebrar um feitiço antigo. Clara não recuou, mas também não avançou. A distância entre eles era mínima, mas o passado ainda pulsava entre os dois como uma barreira invisível. Até que Leon tocou sua mão, e ela não retirou. Foi rápido, foi sutil, e foi o começo do fim das defesas. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ela, inquieta no apartamento, ele, sozinho na suíte presidencial. Ambos sabendo que algo havia sido reacendido.
e que nenhum incêndio começa com gritos, mas com faíscas contidas. O convite não foi dito, foi sentido. Na manhã seguinte ao encontro no terraço, Clara recebeu um bilhete discreto, sem assinatura. Apenas um número escrito com a mesma letra que ela havia visto em tantos bilhetes no passado. 1203. Ela ficou imóvel por minutos, segurando o papel como se ele tivesse peso. Sabia o que aquilo significava. E mesmo sem responder, no fundo, já havia aceitado. Às 21 horas, Clara subiu o elevador devagar. O coração batia no pescoço. As mãos tremiam. Ela se odiava por querer aquilo e, ao mesmo tempo, se amava por ainda sentir. Quando a porta abriu, Leon já estava lá. Camisa branca dobrada até os cotovelos, copos com vinho sobre a mesa, música baixa. E aquele olhar de quem jamais deixou de esperá-la. Nenhuma palavra foi dita no início. Ele se aproximou devagar, como quem pede permissão com o silêncio. Ela o encarou, firme, mas com os olhos marejando memórias. Quando ele tocou seu rosto, a respiração dela falhou. Quando a boca dele encostou na dela, o tempo parou. Foi como voltar para casa, depois de anos exilada. Fizeram amor como se estivessem tentando apagar os anos de distância com o toque. Não havia pressa, só intensidade. A roupa foi tirada como se desvendassem segredos. Os gestos como reencontros, os suspiros como confissões. Não foi apenas desejo, foi o reencontro de dois corpos que nunca quiseram se separar. Depois, deitados lado a lado, ela segurou a mão dele e perguntou se ele alguma vez havia esquecido. Leon não respondeu com palavras, apenas a puxou para mais perto como se dissesse: "Você é o que o tempo tentou levar, mas não conseguiu." Clara acordou com a respiração de Leon em seu pescoço. Por um instante, pensou que tudo tivesse sido um sonho. Mas o calor do toque, o lençol amarrotado, o cheiro dele em sua pele, confirmavam que o passado não só havia voltado, ele havia tomado corpo. Ela o olhou enquanto ele dormia e pensou no filho. No que havia entre eles e Leon nem imaginava. Leon acordou pouco depois e a beijou, como se aquela manhã fosse a primeira de muitas. Não falou em planos, nem em futuro, apenas em café, e no quanto havia sentido sua ausência. Ela sorriu, mas seu peito pesava. O amor estava ali, claro, evidente, quente. Mas e quando ele descobrisse? Durante os dias que se seguiram, os dois mantiveram uma dança cuidadosa. Se encontravam em horários estratégicos, se olhavam por trás das rotinas, se tocavam como quem revive algo proibido. Mas o mundo ao redor continuava. O hotel exigia, as reuniões chamavam, e principalmente, Rafael existia. Clara evitava misturar os mundos. Escondia o menino como se ele fosse um segredo frágil demais para sobreviver à exposição. Ele era tudo que tinha de mais precioso. E embora amasse Leon, tinha medo do que aconteceria quando a verdade surgisse. Porque cedo ou tarde, a verdade sempre surge. Leon, por outro lado, estava diferente, mais leve, mais presente. Mas havia momentos em que ele a encarava com um tipo de dor que não dizia em voz alta, como se soubesse que havia algo não dito, como se sentisse instintivamente que havia mais naquela história do que ela deixava transparecer. Era uma sexta-feira à tarde, quando Clara foi chamada ao auditório do hotel. O Mirage Garden estava sediando uma exposição escolar com trabalhos de arte e design infantil. Um evento simbólico para a comunidade local. Rafael, tímido mas orgulhoso, apresentaria um projeto de maquete inspirado em hotéis do futuro. Clara havia prometido que assistiria, e ela cumpria promessas. Leon soube do evento pelo calendário interno, mas não daria atenção, até ver uma maquete no saguão com o nome do menino estampado em letras pequenas: Rafael D. Havia algo naquele nome que o fez parar, e mais ainda, algo naquele rosto.
Quando Leon subiu para o auditório e viu o garoto de perto, sentiu o ar falhar. Rafael tinha os olhos escuros, expressivos e um jeito sério e contido. Mas quando falava, sua voz soava familiar, a postura, a timidez, até o modo como explicava os detalhes do projeto. Leon não entendia por que aquilo o afetava tanto. Era só um menino, mas por dentro algo se agitava, algo que ele não podia nomear. Clara congelou ao ver Leon parado na porta, observando. Não conseguiu impedir. Ele se aproximou de Rafael, elogiou o trabalho e fez perguntas. E o menino, educado e espontâneo, respondeu com brilho nos olhos. Leon sorriu, um sorriso raro, sincero. E quando tocou o ombro do garoto em despedida, sentiu uma descarga emocional que não soube explicar. Naquela noite, Leon caminhou sozinho pela cobertura do hotel. Pensava em Rafael, na semelhança com alguém que ele não conseguia lembrar. E então, o peso voltou. Lembrou-se de seu casamento, da mulher que estava a quilômetros de distância. Uma união sem amor, feita para proteger ações, consolidar negócios e manter aparências. Ela nunca o amou, e ele nunca tentou. Não havia filhos, não havia histórias. Apenas um contrato, frio como os corredores da casa onde moravam. Mas agora, depois de olhar nos olhos daquele menino, algo nele começava a desmoronar. O dia estava nublado quando tudo aconteceu. Clara havia deixado Rafael no hall infantil do hotel enquanto participava de uma reunião. Ele estava animado, correndo com outras crianças, quando escorregou próximo à escada de vidro do segundo andar. Um tropeço, um grito abafado e o som seco de algo se chocando contra o chão. Clara ouviu o barulho antes mesmo de entender o que era. Quando chegou, viu o filho desacordado, sangue na testa, o corpo mole. O mundo girou, o tempo congelou, as palavras fugiram. Rafael foi levado às pressas ao hospital e Clara, em prantos, seguia a ambulância com os dedos trêmulos, apertando o nome dele contra o peito. Leon recebeu a notícia por um telefonema da recepção. Soube que o menino da exposição havia se ferido. Soube que Clara estava com ele. E por algum motivo que nem ele entendeu, largou tudo e foi. Chegou ao hospital ainda com o crachá no peito. Viu Clara sentada, pálida, aflita. E então soube, aquele garoto era dela. O médico apareceu momentos depois, tenso. Disse que Rafael precisava de transfusão imediata. O tipo sanguíneo era raro. Clara era incompatível. Procuravam doadores. Leon instintivamente se ofereceu, sem pensar, sem calcular. Horas depois, o resultado voltou. O sangue de Leon era compatível, mas havia algo mais, algo que o médico disse de forma cuidadosa, confusa. Senhor Delacroix, o grau de compatibilidade é alto demais, quase como de pai para filho. Silêncio. Clara baixou os olhos, as mãos presas no colo. Leon olhou para ela, respirou fundo. O mundo inteiro se calava diante daquele olhar. Ele não perguntou, ela não confirmou, mas ambos sabiam. A verdade tinha saído, não pela boca, mas pelo sangue. Rafael se recuperou rápido. Era forte como a mãe, como o pai também, embora ainda não soubesse. Leon o visitava todos os dias no hospital. Levava livros, maquetes, histórias. Sorria de um jeito que ninguém mais via. E embora Clara ainda não tivesse dito as palavras, Rafael já sentia. No fundo, os laços que nascem da alma não precisam ser explicados. Na manhã da alta, Clara pediu para conversar. Os dois ficaram no jardim externo do hospital. Havia silêncio e sol tímido entre as folhas. Ela olhou nos olhos dele e disse: "Eu nunca quis esconder, eu só queria proteger o que sobrou de mim." Leon não disse nada, apenas a puxou para perto e a abraçou como se dissesse: "Agora não precisa mais." Naquela noite, no quarto de Rafael, Leon contou uma história.
Uma história de um homem que perdeu uma mulher e um filho que ele nem sabia que existia. E como o destino, caprichoso, reuniu os três no mesmo lugar, no tempo certo. Rafael ouviu em silêncio. Depois, perguntou baixinho. Esse homem, ele ficou com eles no final? Leon sorriu com os olhos marejados. Se depender dele, nunca mais vai embora. Clara, da porta, assistia. Sabia que a vida não voltaria a ser simples, que haveria explicações, consequências, ruídos, mas também sabia que o tempo tinha voltado a correr no ritmo certo. Ela havia amado aquele homem, perdido aquele homem, e agora, pela primeira vez, podia escolher se queria tê-lo de volta. Meses depois, uma nova ala do Mirage Garden foi inaugurada. Na parede principal, uma placa discreta, Espaço 1608, em homenagem ao que nunca deixou de existir. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas Clara e Leon sabiam muito bem. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe com quem também acredita que o amor verdadeiro nunca desaparece.